Hoje com o pastor Joseph Prince. Temos um novo e vivo caminho. E escute isso, o Senhor me disse, sabe por que é vivo caminho? E eu pesquisei. Novo lá quer dizer como se Jesus tivesse morrido ontem mesmo. Sacrifício novo. Novo quer dizer, acabou de morrer. Como se tivesse acabado de morrer. Escutou? Mas vivo caminho? A palavra ali, na verdade, para vivo, quer dizer que quando você vai vivo. Quando você vai, se está doente, você sai vivo. E quanto mais vai para Jesus, mais vivo você fica. Quanto mais vai para Jesus, com mais saúde você fica. Quanto mais você vai para Jesus, tudo em você se torna vivo. Até as células mortas no seu cérebro, e você não entende o que eu estou dizendo, se tornam mais vivas. Você já sentiu, ao sair da igreja, mais forte? Não só fisicamente, mas eu estou falando da sua mente, da sua alma, do seu espírito. Olha bem, igreja, dê a Ele a glória e honra, aleluia! É um novo e vivo caminho! E a Bíblia diz, você sabe de tudo e esse saber é por dentro. Sabe, está além do nosso cérebro, do nosso raciocínio, da nossa lógica, da nossa análise de uma situação ou de uma pessoa. É um conhecimento que está por dentro. E o verso anterior disto diz que esses anticristos saíram de nós porque não era dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles com certeza continuariam conosco. Isso explica e dá a resposta, Pastor Prince, porque alguns saem da igreja e não voltam mais. Amém? Ah, pastor, e eles estão salvos? Leia este versículo. O verso anterior nos fala que primeiramente não eram dos nossos. Tem alguns que são salvos e saíram, e vão para outra igreja. E se são salvos, vão voltar algum dia para a casa de Deus. Amém? Mas se eles não voltarem, é porque nunca foram salvos. Muito simples, não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, sem dúvida alguma ficariam conosco. Este é o verso 19. Depois disso, vós tendes a unção do santo, saber todas as coisas, e sabe até das pessoas que não são totalmente verdadeiras, estão tentando tomar o lugar de Cristo, e quer que você olhe para elas. Amém? Por exemplo, o óleo da unção tem ensinamento sobre isso. Sabe o que eles fazem? Eu tenho que colocar as minhas mãos sobre ele. Eu coloco as minhas mãos, e você tem que comprar alguns frascos, certo? Que eu ungi. Porque eu orei por eles, e eu sou ungido. Eles falam isso e é verdade, eu sou ungido. Muitas pessoas que são chamadas com 5 ministérios e nem muitos têm esses 5 ministérios. E eu sei que eles são ungidos de uma forma especial, sim. Amém? Mas dizer que eles são os únicos que podem ministrar a Santa Ceia, são os únicos que podem também orar pelo óleo e o óleo então vai ficar ungido. Eu ia falar uma palavra forte, mas o Senhor não permitiu a unção que está dentro de mim. Eu ia falar algo como covardes, mas o Senhor não permitiu. Não era bem isso, era algo mais forte. Isso não faz sentido. Certo? Não é verdade alguma. Tem a ver com defecar. Certo? Falar que você é o único ungido, é a única pessoa que pode fazer algo, tenha cuidado com esse tipo de coisa. É por isso que quando nós oramos naquele dia especial por todo o óleo, você pode trazer qualquer frasco, certo? E qualquer óleo também. Eu prefiro azeite de oliva, mas qualquer óleo está bom. Amém? O óleo que você coloca na cabeça, pode trazer. Se não tem nenhum óleo, traz esse. Amém? Está tudo bem. Lembra do tempo quando nós estávamos no nosso antigo templo? Amém? Você estava lá? Era debaixo de um shopping? Lembra? Não tinha mais óleo de azeite. E perguntaram para os nossos irmãos o que está acontecendo. Vamos fazer isso de novo? Para todas as lojas aqui, amém? Então preste atenção, Pastor Prince, este óleo então não importa? Olha, a unção vai te guiar e a unção é uma coisa incrível. Você sente quando a unção vem sobre você? Quando alguém passa óleo em você? Para exercício, terapia, algo assim? Ou até mesmo uma massagem, fisioterapia, eles colocam óleo? E você sente que fica mais quente? Você sente? Fica mais quente. E quando você me escuta pregar, você sente o seu coração mais quente. É a unção, você está sentindo a unção, você pode sentir. Não busque sentir isso, mas Deus nos deu isso, então. Você pode sentir. Posso ouvir um amém? E essa unção nos ensina tudo. E sobre ensinamentos, vocês conhecem sobre a graça, não só pelo Pastor Prince. Ok, deixa-me falar assim. Eu quero falar de uma maneira mais clara. Você compreende com a sua mente porque o Pastor Prince falou. Mas muitas vezes, antes de você me ouvir falar sobre isso, você na verdade já sabia. E quando você ouve algo errado, o Espírito Santo lá dentro vai te dar a ausência de paz
E também você vai sentir que aquilo está errado. Quando eu prego ou você lê o meu livro ou ouviu minha mensagem, lá dentro você vai sentir, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu não te dei o é isso aí. Esta é a unção dentro de você. E assim você discerne os ensinamentos errados dos verdadeiros. Amém? O Espírito testifica. Alguns podem até dizer, Pastor Prince está errado, o ensinamento sobre a graça é um ensinamento errado. Eles podem falar tudo isso atacando a sua mente. E você sabe que a mídia social está cheia disso. Pessoas atacando a mente das pessoas, que atacam a mente das outras pessoas e atacam as outras pessoas. E não dá para responder essas pessoas com respostas lógicas. Porque para cada resposta lógica que você tem, eles têm milhares de perguntas lógicas. Não é? Jesus não quer saber disso. E por isso eles não vivem na dimensão do milagre. Eles não vivem na dimensão do sobrenatural. Eles não têm nada acontecendo porque vivem na dimensão do cérebro. Amém? Mas olhe para Jesus. Porque o seu ministério era de milagres, número 1. Mesmo ele sendo divino, de uma certa forma não usou sua divindade quando viveu como homem. Ele era 100% homem. Ele veio para ser 100% homem. Mas sem pecado. Ele nunca pecou. Ele nasceu, a Bíblia diz, porque o santo que de ti há de nascer, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Amém? Mas ele teve que ser batizado pelo Espírito Santo. Ungido pelo Espírito Santo. Com 30 anos de idade, quando ele saiu do Rio Jordão, ele saiu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Não há registro de milagre nenhum antes disso. Eu sei que existem histórias apócrifas sobre Jesus como um garoto, e dizem que ele viu um pássaro que estava no chão, e os amigos o viram pegar o pássaro, tocar no pássaro e ele voou. Sabe? Essa história, mas é apócrifa. A Bíblia diz, este é o primeiro sinal que Jesus fez. Transformou água em vinho. Somente depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, os milagres começaram a acontecer. O sobrenatural. Amém? Porque ele é o homem padrão. Ele também é o homem que se tornou modelo para que nós possamos seguir. E se Jesus, o Filho de Deus, teve que ser ungido pelo Espírito Santo, muito mais nós. Posso ouvir um amém? Amém? E se você ouvir somente pensando na lógica, por que as pessoas não recebem cura? Por que não vencem as lutas? Por que só ficam pensando na lógica? Ficam só pensando nisso. Vou te dar um exemplo de tudo aquilo que eu estou falando. Em Lucas 5, por favor. Diz em Lucas 5. Nessa história vemos Jesus e um homem que estava sendo carregado por 4 amigos. Às vezes, não queremos ser o homem que está na maca, mas queremos ser aquele que está carregando. Mas, olha bem, graças a Deus, pela fé daqueles que nos carregam. Nos carregam com orações e com amor. E eles abaixaram aquele homem onde Jesus estava e o lugar estava lotado, a Bíblia diz. O lugar estava lotado. Por quê? Porque ele tinha curado um leproso, lembra disso? Então todos os doutores da lei e os fariseus de Jerusalém foram até lá. Isso foi em Cafarnaum, na verdade, foi na casa de Pedro. Quebraram o telhado da casa de Pedro. E olha, esse tipo de coisa só faz aquele que ama o seu amigo e está desesperado para levar o amigo para Jesus. Então abaixaram o homem, enquanto Jesus falava, os fariseus assistindo, e Jesus viu que abaixaram o homem, e a Bíblia diz, e vendo ele a fé deles, Jesus viu o quê? Não a razão deles, não a lógica, mas a fé. Ele disse então àquele homem, homem, os teus pecados te são perdoados. Obviamente, era porque ele estava doente, mas nem toda doença é causada pelo pecado. Mas muitas vezes sim, muitas doenças são. E para falar a verdade, toda doença vem do pecado, por causa do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, não haveria doença. O que eu quero dizer é que, se alguém está doente, quer dizer que aquela pessoa pecou. É o que eu estou falando, nunca diga isso. De ninguém. Como Jesus falou aos discípulos quando encontraram um homem cego, este homem pecou ou foram seus pais? Perguntaram a Jesus. Jesus falou nenhum, mas para que a glória de Deus se manifeste. O fato é que você não deve se envolver com essas coisas lógicas. Mas o problema existe e tem solução. Tem um problema? Solucione. Amém? Então, Jesus falou, os teus pecados te são perdoados. Ele estava numa posição de talvez sentir culpa sobre algo, e aquela culpa e condenação, e eu sempre falo que a condenação mata, fez este homem ficar deitado num leito com uma enfermidade. Muitos doutores dizem hoje que quando você não se perdoa, e você até odeia a si mesmo e nem sabe que está fazendo este mal a si mesmo,
O seu corpo luta contra si próprio. É chamado psicossomático, que quer dizer, a sua mente sente culpa, o seu soma, o seu corpo, começa a lutar. Tem doenças que são psicossomáticas, o que quer dizer que é o seu corpo lutando contra si mesmo. É um tipo de guerra civil acontecendo dentro de você. O seu corpo está tentando obedecer à mente, que está sentindo culpa, e o coração está culpado e quer punição. Você diz, pastor, eu não quero punição. Não. Quando você sente culpado, você diz, eu tenho que ser punido. Só assim eu vou me livrar dessa culpa. Mas o Evangelho diz, olhe para Jesus, ali está a sua punição. Ali está a punição. Você deve deixar sua consciência olhar para a cruz e dizer, sim, eu cometi erro, mas lá está a punição. Alguns estão se sentindo tão irados e querem, na verdade, se maltratar e tudo mais. Pare com isso. Você quer cortar a si mesmo? Pare com isso. Você quer se matar? Pare com isso. Porque alguém foi condenado em seu lugar. Olhe para ele e deixe seu coração descansar. Sua consciência fica limpa. Amém? E humildade não é se punir, isso é orgulho. Você não vai se punir o suficiente. Ninguém consegue isso. Com todo respeito, você não consegue se punir o suficiente. Então, humildade é aceitar a punição de Jesus na cruz como a sua e dizer, Senhor, obrigado. Isto é punição. É aceitar sua punição de certa forma. Que a punição de Jesus foi a sua punição. Amém? Isso vai fazer você se apaixonar pelo Senhor Jesus, eu te digo isso, amém? E você vai, então, ter o Senhor como seu melhor amigo, e não só como o Senhor, o seu Deus, mas seu melhor amigo. Mas, voltando ao assunto. Este homem estava enfermo. Jesus falou, os teus pecados são perdoados antes de curá-lo. E os escribas e fariseus começaram a razoar. Dialogizomai, de onde vem a nossa palavra lógica. Logizomai, eles logizomavam. Lógica. Ouviram Jesus falar isso? Começaram a razoar dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Estavam certos. Eles estavam certos. Sim. Pergunte a si mesmo, quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Quem é este homem? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Haha, essa palavra conhecendo é uma palavra bem forte. É uma faculdade do Espírito. É onde o Espírito Santo habita. Pessoas arrazoam, você conhece. Quando tem muita gente arrazoando, pare e pergunte a si mesmo. Deus, o que o Senhor está falando sobre tudo isso? Sinta. Às vezes tem muita discussão e é só uma distração. Alguém está encobrindo algo. Eu já passei por isso. Eu já ouvi alguém dizer, e era o Senhor, não tem nada a ver com a confusão toda. Tem algo mais profundo, algo que está causando isso. O seu marido chega e começa a arrumar confusão com você. E você diz, ok, pensa um pouco, porque ele está falando isso, falando de mim. Ele vai falar da minha mãe, vai fazer isso, vai falar da minha comida mais uma vez. E você começa a pensar, antes do marido falar, você começa a pensar, sabe? E você fica irada com ele antes dele falar alguma coisa. E você é irada, e quando ele fala algo, bam, tudo começa. Mas se você ouvir por um tempo, o Senhor vai dizer, algo ruim aconteceu no trabalho hoje. Ele está com medo. Ele está pensando que vai acontecer algo com ele. Algo desse tipo. E você não vai saber de tudo, mas vai saber que algo aconteceu. Querido, está tudo bem no trabalho? A resposta branda desvia a fúria. Não é fácil, porque você pensa e na sua mente você começa a pensar na lógica. Olha nos comentários de tudo o que acontece. Tem os dois lados. Com certeza, não perca tempo. O seu tempo é muito precioso para ficar olhando em logizomai. Logizomai. Pergunte a si mesmo. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto também daquela pessoa. E a briga então começa. Logizomai nunca traz paz. Nunca diz, olha, vamos trabalhar aqui em unidade, sabe? E vamos celebrar. Homens, vamos nos unir. Não, sempre traz lutas, até palavrões e coisas vulgares. Jesus conhecendo. Ele conhecia os seus pensamentos. Eles não arrazoavam abertamente, mas na mente. Mas ele conheceu isso. E olha o que diz. E respondendo, disse-lhes, que arrazoais em vossos corações?
Por que vocês estão logizomai? Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados? Ou dizer levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem andou. O próximo verso. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígio. Aqui estou, falando para você, igreja, se ficar na lógica logizomai, não tem resultado, nenhum poder sobrenatural liberado, mas quando você está na dimensão do Espírito, você fala, o poder é liberado. Os argumentos começam com lógica. O que você está dizendo? Ah, não, pare com isso agora. Você falou aquilo. E eu falei isto. Depois disso você falou aquilo e todo mundo já esqueceu. E no seu coração, você sabe o que é que nós estamos discutindo, sabe? Mas não para porque você quer ficar na dimensão da lógica. Acha que é melhor. Mas se voltar para o Espírito, ele vai dizer, ok, deixa pra lá. Daqui a 10 anos, você não vai se lembrar disso. Não é importante para o curso da sua vida. Isto vai ser somente um pequenino ponto que vai ficar para lá. Em algumas coisas, corrigir os seus filhos, castigar os filhos, corrigindo, nem importa tanto. Em alguns momentos, se você fizer ou não, o Senhor não se importa. Amém, o Senhor não vai falar nada, mas às vezes o Senhor fala, não deixe isso para lá. E se você deixa pra lá, você não sente paz, porque você não seguiu uma unção. Tinha que corrigir naquele exato momento. Aí você sente paz. Mas às vezes corrige na hora errada e ainda não sentiu paz e não vai sentir depois. Se sente mal depois de corrigir. Certo? Você precisa ouvir isso. Às vezes somos negligentes. Nossos filhos não fazem nada de errado. Eu falei para aquelas pessoas que ajudam a cuidar do Justin. Há um tempo atrás foi, quando ele errar, você tem que me falar. Não o deixe sem disciplina. Só porque ele é meu filho. Se ele for grosseiro, me avisa. Eu o levo para um quarto especial. Agora nem está precisando tanto. Ele corre para mim, me abraça e diz, me perdoa. Rapidinho. Mas faça isso uma vez. E ele sempre vai se lembrar disso. Quando uma criança é corrigida de uma forma certa, ok, ela se torna mais amável. Ela honra mais os pais. Olha bem para a sua vida. Se alguém não tivesse te corrigido quando você era mais novo, em um belo dia, o governo ia corrigir, mas sem amor. Porque esta é a lei. Os pais fazem com amor. Não sei por que estou falando isso, estou seguindo o Espírito, glória a Deus. Eles ficaram maravilhados. Olha, Jesus fez um milagre e os fariseus só falavam e não faziam nada sobre o problema. Jesus conhecia os pensamentos e por isso ele ganhou. Eles não tinham resultados, Jesus tinha. Amém? Conhecer. Alguém pode falar muita coisa para você, oferecer para você uma boa apresentação, mas escute o seu espírito, escute o coração. Você está sentindo aquela paz para investir, para fazer aquilo. E eles falam baseado no raciocínio, eles abrem os computadores para mostrar os estudos, estatísticas, e tudo muito bacana e aumenta a realidade. Psh, amém. As estatísticas. Mas você deve se perguntar, alguns não vão gostar mais de mim. Mas olha, se você me ouvir até mesmo sendo um vendedor, ok, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso por causa de um poder sobrenatural sobre sua vida. Amém? O que eu quero dizer é isso. Tem coisas que muitos estão vendendo que são boas. Certo? Mas tem coisas que você não pode comprar neste momento. Ou não deveria estar investindo. E tem coisas que você deve estar investindo. Acho que seguro é uma delas. Amém? Seguro de vida, algo assim. Mas tem que ter sabedoria. Mas também é uma questão de parar de gastar. Olha para Jesus. Ele é generoso. 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que eles comeram depois que os discípulos distribuíram tudo aquilo para 5.000 homens famintos. Comeram até ficarem cheios. Comeram e ficaram cheios. Ele deu o tanto que as pessoas podiam comer. Não o tanto que Deus podia dar.
Ele deu o tanto que eles podiam. O Evangelho de João fala sobre isso. Eles deram peixe, eles deram pão para as pessoas o tanto que podiam comer. Até que falaram, basta, basta, basta. A provisão então parou. Isso é generosidade? Que Jesus é um Deus generoso? Um Deus benevolente? Mas, olha isso, olha isso. Ele disse, recolham tudo o que sobrou. Não desperdicem nada. Olha para este homem maravilhoso. Sim, generoso, sem dispensar. Honrando a criação de Deus. Ele não desperdiçou. Deus provê, então vamos deixar o ar-condicionado ligado, as luzes ligadas e tudo mais. Para que discutir? Não se preocupe, o pastor Prince falou que é o ano da chuva seródia. Irmão, se você não seguir a direção de Deus, neste ano vai ser dor dobrada. No final de tudo, no final do caminho, no final de tudo. Jesus não fazia isso. Eu amo esta história porque tem a ver com as ofertas que eu já falei. Isso eu falei muitos anos atrás. Uma das 5 ofertas que não tem sangue. As outras 4 têm sangue. E todas falam do Senhor Jesus e a sua morte na cruz, exceto esta, que é a oferta de cereais. Levítico 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, sem sangue. Era de grão. Falamos da bênção sobre o grão? Grão, olha. Era na verdade grão, a flor de farinha, não era somente farinha. Flor de farinha. Flor de farinha. Quando você toca nisso, é tão macio, você nem sente. Você aperta e você nem sente que aquilo foi feito de grão. Você não percebe nenhum grão ali porque você não pode sentir nada grosso. É muito bom quando você toca na flor de farinha. Tem que peneirar para fazer a flor de farinha. Porque representa Jesus Cristo. Quando ofereciam o cordeiro, no altar, o que você não vê é que também ofereciam o pão também. É feito de flor de farinha. Ok? Aqui estão os ingredientes. Flor de farinha. E nela deitará azeite. É Jesus, não é? A pessoa de Jesus mencionada aqui. Ele é flor de farinha. Olha, flor de farinha. Com óleo sobre ela. É Jesus. Ungido pelo Espírito Santo. Eu te falei agora que a sua benevolência não cancelava sua boa mordomia sobre todos os recursos. Não desperdiçou nada. Agora, nós somos generosos, não somos finos e o que nós fazemos também? Desperdiçamos. Ou falamos, eu sou um bom mordomo, sou um bom mordomo. Você já ouviu essa palavra? Bom mordomo, bom mordomo, bom mordomo. E não gasta dinheiro. Tão pão duro, tão avarento. Por quê? Bom mordomo. Eu sou um bom mordomo. Um bom mordomo. Vai chegar no céu, o Senhor vai perguntar, por que não usou o que eu te dei? Bom mordomo. Bom mordomo, vai para lá, para sua recompensa, e ninguém vai perder a salvação por isso. Mas recompensa sim. Alguns vão ter recompensas maiores. Eu não preciso de recompensa. Você não sabe disso. Até o dia que chegar lá, você vai chorar. Alguns vão ter recompensas, outros não vão ter nada. Quem usar os dons que Deus deu para eles, amém, vão ter recompensas. E todas essas características morais de Jesus são maravilhosas, lindas. Ele sempre está se mostrando com majestade, uma presença majestosa quando Jesus chegava num lugar. Às vezes isso até impressionava. Os discípulos paravam de falar. O que vocês estavam falando? Olha, dormiam com ele, falavam com ele todos os dias. Alguém disse, não há nenhum herói que seja reconhecido pela sua equipe, sabia? Alguém que anda com você o dia inteiro. Porque vê em tudo. Mesmo assim, quando discutiam quem será o maior entre eles, eles nem conseguiram falar para ele. Alguém que eles viam todo o dia, havia uma majestade, havia uma dignidade. Quando ele estava orando diante do Pai, no jardim do Getsêmani, ele estava prostrado. Mas quando ele estava em pé diante dos fariseus, dos acusadores, ele estava
com muita dignidade, com posição de dignidade. Em um momento, chorando diante do Pai. Prostrado, mas depois em pé, quando os soldados vieram, ele falou uma palavra, todos caíram. Ele é como a flor de farinha, a sua moral é tão maravilhosa e equilibrada. E o nosso coração se aquece com isso, com esse Jesus. Descansa em Jesus, alimente-se dele, porque a farinha se torna pão para comermos. Assim nos alimentamos. Eu vou nos evangelhos e vejo flor de farinha. Ele escreveu um dia no chão, flor de farinha. Tanta beleza nele. Ele estava dormindo, mostrando a sua humanidade, dormindo, cansado, como homem. Mas depois, na tempestade, ele se levanta. Aquieta-te! Perfeita calmaria. Uau! Existe uma maravilhosa combinação de características morais que alegram o coração.